Sou motorista de caminhão para uma empresa de mudanças na costa leste. Nosso foco principal é em mudanças interestaduais, geralmente levando pessoas para o centro-oeste, o que pode levar de 20 a 40 horas, dependendo das localidades. Meu trabalho se limita apenas à condução. Não realizo o carregamento e embalagem, então minha função é 100% direcionada para dirigir e pegar ou entregar o reboque nas casas dos clientes. Na época, eu já trabalhava para essa empresa há quase 4 anos. Esse trabalho era igual a todos os outros. Eu chegava ao endereço de retirada, carregava o reboque com os pertences dos clientes e realizava uma viagem de 30 horas no total, com 2 ou 3 curtos intervalos para descanso. As partes mais difíceis para dirigir eram nos estados com mais mata e florestas. Não havia absolutamente nada lá, apenas estradas vazias, com campos intermináveis de grama ao lado delas, o que tornava a viagem muito entediante e, consequentemente, cansativa. Enquanto eu atravessava entre os estados, o sol havia acabado de se pôr e eu já estava na estrada há cerca de 20 horas. Eu já havia feito uma pequena pausa algumas cidades atrás, mas estava prestes a fazer outra. Meus olhos estavam pesados e eu podia sentir a sonolência chegando. No entanto, alguns quilômetros adiante, via algo à beira da estrada. Um carro estava parado no acostamento da minha faixa, com os faróis acesos. A estrada era estreita. Então reduzi a velocidade cuidadosamente para passar. Quando fiz isso, notei que o escapamento do carro estava soltando vapor, indicando que o motor ainda estava ligado. Além disso, havia um homem apoiado na porta do motorista, olhando diretamente para mim. Eu passei por ele e fiz um aceno com a cabeça. Mas à medida que seguia pela estrada, vi que ele voltou para dentro do carro. Era muito estranho alguém estar parado à beira de uma estrada vazia, com um carro ainda funcionando. Ele não parecia estar em apuros. Parecia estar esperando. Eu olhava frequentemente nos retrovisores, mas as luzes traseiras do carro desapareceram atrás de mim. Após alguns minutos, eu estava um pouco mais acordado agora, mas ainda sentia sono. Apenas 1 quilômetro ou mais adiante, vi outro carro. Este estava parado atravessado no meio da estrada. E à medida que me aproximava, percebi outro veículo ao lado. Um grande furgão de carga. Não tinha certeza sobre a situação, mas ver aquilo me deu um mau pressentimento. Eu comecei a frear, mas o carro permaneceu no meio da estrada. Então fui forçado a parar completamente. Eu estava a cerca de 20 metros de distância e podia ver vários homens ao longo da estrada e um homem à frente do carro. Eu teria que ser a pessoa mais burra do mundo para não entender o que estava acontecendo a essa altura. Sem opções melhores, comecei a dar marcha ré com o caminhão. Os homens permaneceram onde estavam, com uma confiança assustadora. Em seguida, uma luz brilhou atrás de mim e um carro se aproximou, bloqueando o caminho de volta. Um homem saiu do carro correndo em direção à parte traseira do meu reboque. Ao mesmo tempo, todos os homens que estavam à minha frente começaram a correr em minha direção. Naquele instante, minha mente ficou em branco e a adrenalina tomou conta. Pisei no acelerador quando ouvi um estalo na parte de trás do meu reboque e as portas se abriram. Os homens à minha frente gritaram e tentaram bloquear meu caminho. Mas quando viram que eu não estava parando, pularam para o acostamento. Avancei diretamente contra o carro no meio da estrada, derrubando-o completamente. Alguns tiros foram ouvidos ao longe, mas nenhum acertou o caminhão. Eu podia ouvir a carga caindo do reboque pelos próximos 5 quilômetros, até conseguir ligar para a polícia.
e encontrar um policial na estrada. É claro que isso se tornou uma bagunça total. Mas à medida que tudo se desenrolava, ficou claro que era muito mais do que apenas um ataque aleatório e um assalto. Quando a polícia chegou ao local, o carro que eu havia derrubado estava danificado e não podia ser dirigido. Com base nele, eles conseguiram rastrear um dos membros dos atacantes, que acabou entregando informações sobre os outros. Eles tinham informações sobre os ricos proprietários da casa, que estavam se mudando, e planejavam me parar e roubar todos os pertences deles, com o furgão de carga. Eles nunca disseram o que exatamente fariam comigo, depois de roubar o caminhão. Mas não acho que seja um exagero assumir que teria sido muito mais fácil para eles não deixar nenhum rastro. Eu estava fazendo entregas para durante o fim de semana, para ganhar um dinheiro extra. Como eu tinha um emprego diurno, só podia começar a fazer as entregas mais tarde à noite. Quando comecei, já passava um pouco das 9 da noite. Recebi meu primeiro pedido e o entreguei. Depois voltei para a área onde ficavam os restaurantes. Dirigi em círculos por um tempo, talvez uns 10 minutos, sem receber nenhum pedido. Estava tarde, mas nos fins de semana, costumava levar uma quantidade razoável de pedidos. Finalmente apareceu um pedido e eu o aceitei. Embora fosse um pedido pequeno, com uma gorjeta pequena. Após esse pedido, esperei em um estacionamento por quase 20 minutos, antes do próximo pedido. Obviamente, isso não era ideal, ter que esperar tanto entre os pedidos, e nem mesmo poder escolher quais pedidos aceitar. A menos que eu quisesse esperar ainda mais. Esse pedido era outro pequeno, mas algum dinheiro era melhor do que nada, então eu o aceitei. Peguei a sacola em uma lanchonete e contei os itens para ter certeza de que estava certo. 2 hambúrgueres e alguns pacotes de molho picante. Era isso. A taxa de entrega provavelmente era mais cara do que a comida. Confirmei que peguei o pedido e recebi as instruções para a entrega. O endereço ficava a 10 minutos de distância, em um bairro comum. Alguns minutos após iniciar a viagem, parei em um sinal vermelho. Não havia quase ninguém na estrada naquela hora da noite, então eu estava apenas parado em um cruzamento vazio, esperando ficar verde, quando uma caminhonete parou ao meu lado. Inconscientemente, olhei um pouco para o lado, mas o homem na caminhonete chamou minha atenção o suficiente para eu virar completamente a cabeça. Ele estava esticando a cabeça para fora da janela e olhando para dentro do meu carro. Não para mim, mas para o assento do passageiro, onde estava a sacola dos hambúrgueres. Olhei de volta e vi que o sinal estava verde. Então pisei no acelerador. Eu não tinha ideia do porquê. Ele estava olhando para dentro do meu carro, mas ele deixou isso muito óbvio e nem tentou esconder. Verifiquei meus espelhos, e a caminhonete agora estava na minha faixa, seguindo a uma boa distância atrás de mim. Conforme continuei dirigindo ao longo da rota, a caminhonete permaneceu atrás de mim. Mas eu não conseguia ter certeza se ele estava me seguindo, porque o caminho era reto até o bairro. Quando entrei no bairro, fiquei olhando ansiosamente para os espelhos, esperando que a caminhonete passasse pela entrada. Mas depois de 10 segundos, ele virou atrás de mim. Havia a chance de que ele apenas morasse ali. E eu sabia disso. Mas depois de vê-lo olhar para dentro do meu carro, me senti justificado em minhas suspeitas. A rota me fez virar algumas vezes no bairro antes de me levar até a última rua com o endereço.
Virei e imediatamente vi a placa de um beco sem saída. Algumas casas adiante. Freiei e parei olhando pelo espelho retrovisor. A caminhonete parou atrás de mim e estacionou. Enquanto esperava no carro tentando elaborar um plano, a caminhonete atrás de mim estava apenas parada, com os faróis acesos. Então recebi uma mensagem de texto. Era do cliente perguntando quando a entrega chegaria. Tudo estava se encaixando. E percebi que o homem na caminhonete, provavelmente meu cliente, estava esperando que eu saísse do carro, mesmo sabendo o que estava acontecendo. Eu ainda não tinha como escapar disso. Depois de um minuto de pânico, tentando pensar em um plano, o homem saiu da caminhonete. Ele caminhou até o meu carro, mas parou bem ao lado do porta-malas. Assisti pelo espelho, enquanto ele ficava ali, olhando para mim através do vidro traseiro. Foi um momento tenso, que fez minha cabeça entrar em pânico com pensamentos. De repente, ele bateu algo no para-brisa, quebrando. Pisei no acelerador no momento em que o homem pulou na parte de trás e tentou entrar pelo vidro quebrado. Ele caiu quando fiz uma manobra rápida em U. E com o tempo que ele levou para se levantar, consegui manobrar cuidadosamente entre sua caminhonete, sem causar mais danos. Vi ele cambalear pela rua quando parte, e liguei para a polícia. Quando a polícia chegou lá, tudo o que encontraram foram pedaços quebrados de vidro, espalhados pela estrada. Sou muito grato por ter saído dessa apenas com o para-brisa quebrado, mas aquela noite me deixou abalado por meses. Só espero que ele não esteja por aí, tentando encurralar mais pessoas e fazendo sabe-se lá o que com elas. Sou uma mulher de 28 anos. Para contextualizar, trabalho em uma loja de revenda, que recentemente me transferiu para uma localização diferente, onde eu agora sou a gerente da loja. Nesse dia já havia encerrado meu expediente e, depois de fazer o depósito bancário noturno, decidi fazer um pequeno desvio para pegar um lanche no McDonald's para o jantar. Após esperar na fila e receber minha comida, segui em direção à rodovia mais próxima, para voltar para casa. Moro cerca de 50 minutos de distância do meu trabalho, então tinha uma boa viagem pela frente. Iniciei minha jornada, enquanto ouvia música no rádio. Em determinado momento, olhei para uma placa de trânsito e percebi que estava indo na direção errada, longe de casa. Decidi sair da rodovia e consultar o GPS. Descobri que tinha inserido o endereço correto, mas para a cidade errada. Corrigi o endereço no GPS e retomei o caminho de casa. Ao entrar novamente na rodovia e fazer a troca de faixa, notei um carro se aproximando rapidamente atrás de mim. Continuei na minha velocidade e esperava que ele ultrapassasse. No entanto, comecei a sentir um pressentimento ruim e mantive meus olhos na estrada. O carro atrás de mim estava muito próximo da traseira do meu veículo. Decidi ligar para o meu marido, pois estava começando a ficar assustada. Ele tentou me tranquilizar, sugerindo que talvez a pessoa não soubesse o que estava fazendo. Enquanto estava o telefone com ele, o carro mudou de faixa para a pista ao lado, o que me aliviou um pouco. Então informei ao meu marido que o carro estava indo ao meu lado e que ele tinha razão. No entanto, assim que desliguei o telefone, o carro voltou para a minha pista e se aproximou muito do meu carro. Cheguei a pensar que ele poderia ter colidido com o meu veículo, dada a proximidade. Essa situação se repetiu mais uma vez, quando o carro mudou de faixa, apenas para retornar logo atrás de mim.
Comecei a questionar por que alguém estaria tão próximo do meu carro e, ao mesmo tempo, não ultrapassaria um carro mais lento à minha frente. Isso aconteceu algumas vezes, até que vi minha oportunidade de escapar. Quando havia muitos carros na frente de mim, acelerei e me misturei com o tráfego. Finalmente, consegui perder o carro que estava me seguindo de perto. Fiquei verificando o retrovisor para ter certeza de que o carro não estava mais atrás de mim. Não liguei para a polícia, pois não tinha a placa do veículo para fornecer. Mas estava preocupada que a pessoa pudesse ter me seguido para casa. O resto do caminho para casa foi marcado por medo. Mas finalmente cheguei em segurança. Para a pessoa que me seguiu e me deixou tão nervosa naquela noite. Quero que saiba que você é uma pessoa assustadora. Espero não cruzar o seu caminho novamente. Por favor, todos estejam sempre atentos ao seu entorno. E se tiverem um pressentimento ruim, provavelmente há uma boa razão para isso. Eu sou um motorista da Uber, principalmente trabalhando em um grande subúrbio nos arredores de São Paulo. A cidade pode ser um pouco suspeita, às vezes. Mas esse subúrbio é conhecido por ser uma área mais agradável. Então eu nunca me preocupava muito. Claro, eu pegava algumas pessoas estranhas, de vez em quando. Mas geralmente estavam apenas bêbadas, chapadas ou de alguma forma intoxicadas. Trabalhei por alguns meses sem problemas, e realmente estava curtindo o trabalho. Nesta noite, eu estava trabalhando no meu horário habitual, entre as 18 horas e as 22 horas. Era uma daquelas noites em que eu estava pegando muitas pessoas e ganhando muito dinheiro. Quando chegou às 22 horas, escolhi continuar pegando corridas e ganhar o máximo que pudesse. O próximo pedido logo após as 22 horas era de alguém a 18 minutos de distância, em um local não especificado. Isso não era incomum. Geralmente significava que eles estavam em algum lugar à beira da estrada, ou fora de algum lugar que não estava no mapa. Eu aproximei e vi que era bem próximo de um depósito de armazenamento. Iniciei a viagem e, quando estava a 5 minutos de distância, recebi uma ligação do cliente. Vou me atrasar. Preciso que você espere alguns minutos para mim. Obrigado, ele disse rapidamente com uma respiração pesada, como se tivesse corrido uma milha. O homem desligou logo em seguida. Não posso dizer que já tive alguém me dizendo que ia se atrasar, mas não me importei em esperar alguns minutos. Eu sabia que se cancelasse a corrida, ele teria que esperar mais 10 a 20 minutos para outro motorista chegar. E eu estava esperando que, ao esperar, ele me desse uma gorjeta extra. Quando cheguei, não vi ninguém do lado de fora. Então, estacionei no estacionamento do depósito de armazenamento. Esperei por 5 minutos e então vi um homem no meu espelho. Ele estava caminhando rapidamente para fora do prédio do armazenamento, segurando uma grande bolsa esportiva. Quando ele entrou no meu carro, um cheiro desagradável emanou dele. E eu também percebi que ele estava suando muito, o que era realmente desagradável. Eu já havia pego pessoas da academia antes, então isso não era terrível. Mas nunca era uma experiência agradável. Tentei não fazer uma expressão de desagrado e o cumprimentei. O homem não disse nada. Então voltei para a estrada. Durante a viagem, ele segurou a bolsa no colo e ficou olhando para frente sem dizer uma palavra, o que me deixou desconfortável. Então eu também não falei. Depois de uma viagem de 20 minutos constrangedora, finalmente cheguei ao destino, que era um cruzamento de ruas, não um endereço específico. Antes mesmo de eu conseguir colocar o carro em ponto morto,
O homem saiu apressadamente e começou a caminhar para longe. Depois de tudo isso, eu não estava esperando nenhuma gorjeta. O que foi decepcionante o suficiente para me fazer encerrar o expediente. Naquela noite, durante a minha viagem de volta para casa, notei que o cheiro nunca saiu do meu carro, mesmo quando tentei abrir as janelas. Foi tão ruim que tive que parar e verificar se ele havia deixado algo no banco de trás. Abri a porta e imediatamente vi algumas manchas vermelhas no assento. Não sou especialista, mas parecia sangue. Liguei para a polícia e depois de uma investigação, eles confirmaram que era sangue e havia muito dele. Tentamos rastrear a conta da Uber e no dia seguinte, eles até entraram em contato com o depósito de armazenamento, mas não tiveram sorte em identificar o homem. Depois de refletir sobre tudo isso, tenho certeza de que o cara fez algo terrível. Pouco antes de eu pegá-lo, quero dizer, ele estava suando e carregava a bolsa esportiva ensanguentada, além de usar contas falsas, tanto no Uber quanto no depósito de armazenamento. Isso realmente me mostrou que, mesmo em um lugar considerado bom e seguro, ainda existem pessoas terríveis fazendo coisas terríveis. Tirei uma semana de folga da Uber e voltei ao trabalho. Mas agora sou muito mais cauteloso sobre quem estou pegando. Essa história aconteceu há anos, quando eu era um rapaz magro de 15 anos. Por questões de privacidade, todos os nomes foram trocados. Através da nossa igreja, meus pais me voluntariaram para participar de um retiro de jovens, de uma semana em outro estado. Era pleno julho, quando minha carona apareceu. Coloquei minha bolsa no porta-malas e subi na van, onde havia algumas crianças da minha idade e 2 adultos como responsáveis. Além de mim, havia 3 garotas e outro rapaz. E uma das garotas, chamada Anne, estudava na mesma escola que eu. Ela era uma jogadora de vôlei do 2º ano, e embora nos cruzássemos ocasionalmente, não éramos realmente amigos. As outras 2 garotas eu conhecia da igreja, mas não conversava muito com elas. E o outro rapaz eu só tinha visto algumas vezes. Nunca falei com ele. Após horas de viagem, chegamos a uma igreja muito grande, onde ficaríamos pelo menos as crianças. Falando nisso, éramos cerca de 20 adolescentes para 6 adultos. A maioria dos adultos, incluindo os 2 que me trouxeram, não ficava na igreja, mas sim com membros da congregação. Não aconteceu muita coisa naquela primeira noite. Nos apresentamos e depois encontramos lugares para dormir. Eu encontrei em lugar legal nos níveis inferiores e coloquei meu saco de dormir lá. Em seguida, pedimos pizza, assistimos a um filme, finalmente fomos dormir. Na manhã seguinte, fomos divididos em grupos e enviados para diferentes oficinas. Meu grupo acompanhou a equipe de construção e, acredite ou não, reconstruímos uma casa em um dia. Essa experiência foi muito gratificante. Depois todos nós tomamos banho no local e voltamos à igreja para jantar. O dia seguinte foi outra oficina, mas foi bem mais curta. Então tivemos mais tempo livre. À noite, os adultos que estavam conosco foram a algum lugar e, embora tenham instruído um jovem de 18 anos a garantir que não saíssemos das instalações, ele disse que poderíamos sair desde que voltássemos, antes dos adultos. Aproximadamente metade de nós saiu para explorar a cidade, incluindo El, Anne e Dylan. Já eram cerca de 19 horas, e não havia muita coisa acontecendo. Fomos ao centro da cidade, mas muitas das lojas estavam fechando ou prestes a fechar. Foi então que encontramos uma multidão de jovens adultos.
bebendo e se divertindo em um parque que estava um pouco afastado. Eu estava com a sensação ruim sobre aquilo, mas alguns dos jovens mais velhos queriam conferir. Então, relutantemente, fui junto. Estava muito escuro e não conseguia ver muita coisa. Mas as pessoas estavam fazendo coisas que não me agradavam. A maioria das pessoas do nosso grupo se dispersou. E eu me vi sozinho com estranhos. Todos pareciam estar sob efeito de drogas ou álcool. E ninguém falava comigo. Estava começando a ficar entediado. Mas felizmente nosso grupo começou a se reunir para voltar. Eu ainda estava com os estranhos quando Dylan me tocou no ombro, e fiquei aliviado. No entanto, as coisas estavam prestes a piorar muito. Amy tinha ficado com um cara que queria mostrar a cidade a ela. Mas ela não queria ir sozinha. Então ela pediu para eu acompanhar, já que eu era a única pessoa que ela conhecia. No começo, recusei e todos nós imploramos para ela voltar. Mas ela disse que iria sozinha se eu não fosse, então fui. Felizmente, Dylan se ofereceu para ir também. Acabamos na caçamba de uma caminhonete, com um cara mais velho, que parecia ter quase 30 anos. Estávamos na caçamba, segurando o que podíamos enquanto a caminhonete acelerava. E eu estava segurando firme para não cair várias vezes. Na frente, outro cara dirigia. Além de Romeu e finalmente Amy, sentada junto à janela do passageiro. Esses 3 caras estavam agindo de maneira louca, enquanto dirigiam de maneira imprudente, nos afastando cada vez mais do que conhecíamos. Em pouco tempo, as luzes da cidade desapareceram, e estávamos cercados por florestas e campos de milho, seguindo por estradas de terra, que você só imaginaria em filmes de terror. Eu podia ver a preocupação nos olhos de Dylan. E tenho certeza de que ele viu a mesma preocupação nos meus. Eu estava convencido de que esses caras iriam nos levar para algum lugar e nos fazer desaparecer. Então ouvi Romeu dizer algo, como ela me mordeu. Foi quando Dylan empurrou o cara que segurava meu braço. Ele estava sentado na caçamba e teve que soltar meu braço para se segurar. Aproveitamos essa oportunidade para pular e correr o mais rápido possível. Não tenho certeza se corremos na mesma direção que Amy, mas Dylan estava na minha frente. Eu podia ouvi-lo correndo entre as fileiras de milho. Então, aconteceu a coisa mais aterrorizante da minha vida. Ouvi o som de tiros. Eu me abaixei por um momento sem saber o que diabos fazer. Minhas pernas ficaram dormentes. E eu nem estava certo se conseguiria me mover novamente. Não ouvi mais Dylan e, sinceramente, pensei que talvez ele tivesse sido baleado. Então ouvi vozes e me levantei. E corri o mais rápido que pude na direção oposta. Não me lembro se parei de me mover. Só sei que estava ou caminhando ou correndo, descontroladamente, tentando colocar o máximo de distância possível entre mim e aqueles caras. Na verdade, não lembro se eles estavam me seguindo. Simplesmente continuei indo e indo. Eventualmente me encontrei em uma estrada. Então caminhei pelo acostamento, até avistar uma casa. Eu estava tão cansado e com sede naquele ponto, que nem lembro se ainda era noite ou manhã. Acredito que devia ser bem cedo de manhã. Bati na porta da casa várias vezes, mas não ouvi nada. Continuei batendo e batendo até finalmente ouvir vozes. E um homem abrir a porta. Expliquei que estava perdido. Mas por algum motivo, não mencionei nada sobre os 3 homens. Eu era muito jovem e ingênuo na época. E achei que se desse todos os detalhes, se tornaria uma história nacional. E minha vida viraria de cabeça para baixo. Eu não queria toda essa atenção. Então apenas disse que havia fugido e me perdido. A polícia foi chamada e depois de muitas perguntas, finalmente me reuniram com o meu grupo. A coisa mais surpreendente, no entanto, foi que
Dylan e Amy já estavam de volta à igreja quando cheguei. E o que é mais surpreendente? Nenhum deles disse uma única palavra sobre o que realmente aconteceu, claro. Meus pais foram chamados e vieram me buscar, assim como os pais de Dylan e Amy. A situação toda se tornou muito complicada, com muitas pessoas levando a culpa. No entanto, ouvi dizer que a maior parte da culpa recaiu sobre nós três. Porque as outras crianças disseram que saímos sem eles. Não é preciso dizer que foi a viagem de carro de volta para casa mais desconfortável de todas. Nunca falei com Amy ou Dylan sobre o que aconteceu com eles. Raramente nos víamos e quando isso acontecia, era apenas muito estranho. Provavelmente porque nos lembrava de coisas que queríamos esquecer. Infelizmente, tudo o que aconteceu conosco é inesquecível. Às vezes ainda acordo com suores frios de vez em quando. Tenho certeza de que Amy e Dylan também. Mesmo que não nos vejamos mais,